Deus está nesse lugar, amém? Amados, Deus é Deus de sinais e Ele já havia me dado uma direção para o culto de hoje à noite e quando eu estava vindo para cá Ele confirmou essa direção. Deus escolheu revelar a sua glória através de 5 ministérios. Repita comigo, 5 ministérios. A palavra de Deus diz que Deus escolheu, delegou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como pastores, outros como mestres, outros como evangelistas, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, à unidade da fé. E eu quero convidar aqui na frente, eu tenho 3 irmãos aqui que compõem a liderança do ministério. Quero chamar aqui na frente o pastor Oscar, o irmão Jair e o irmão Darlan. E eu quero chamar aqui o Ezequiel, né, para vir também para frente, que é o esposo da irmã Aline. Ele que é profeta, né, está representando os profetas. O seu Oscar está representando os pastores. O Darlan vai representar o evangelista, né? E hoje eu vou deixar Hoje o Jair vai representar os mestres, né? O Jair tem pinta de mestre, apesar que ele é profeta também. E eu vou dar uma de apóstolo hoje aqui, porque senão vai ficar 3 profetas, o Ezequiel. O Jair é profeta também. 3 profetas aqui nessa noite, um pastor. O Darlan é evangelista por enquanto. Então, irmãos, algo que Deus colocou no meu coração. Hoje eu vou descer aqui também, né? Hoje não é o último culto do ano. Nós pretendemos manter o culto domingo que vem. A gente sabe que sempre nessa época do ano a gente tem uma queda, né? Muitos irmãos vão estar entrando em férias e isso é legítimo, isso é digno, porque todos precisam descansar, recuperar as energias, porque 2021 vem aí e 2021 serão os dias de Elias, né? Serão dias intensos, será um ano extremamente profético. E Deus tem revelado também ao nosso coração, Deus tem sinalizado que será um ano do discipulado. Para quem ainda não é acostumado com discipulado, né, ainda não entende o que é um discipulado, discipulado é caminhar mais de perto com o seu líder, caminhar mais de perto com o teu pastor, com o teu mentor, é estar junto, assim como Elias e Eliseu, assim como Paulo e Timóteo, né, Deus escolheu que a gente cresça dessa forma, andando junto. Então 2021 vem aí e será um ano que a gente vai estar mais junto dos nossos líderes e os nossos líderes são mais junto de nós, para que nós possamos, assim como diz a Bíblia, como ferro afia o ferro, o amigo afia o seu amigo. Nós precisamos ser amolados, né? A palavra de Deus diz que se o machado perder o corte, né, ele não vai conseguir cumprir o objetivo. Então nós precisamos estar amolados, afiados, para cumprir o propósito que Deus tem para cada um de nós. Então, representando aqui os 5 ministérios, eu quero dar a oportunidade, começando com o pastor Oscar. Ezequiel vai ficar por último, tá? Antes de mim. Compartilhar uma palavra que foi o resumo de 2020. Né? Se tiver que escolher uma palavra, 2020 foi um ano totalmente diferenciado. Então você tem a oportunidade agora de escolher o que marcou para você em 2020, o que Deus mais falou com você, como que você consegue resumir o ano de 2020 em poucas palavras. Começar aqui pelo pastor Oscar. Graça e paz, igreja. O avivamento, né? Amém? O que mais tocou nesse ano 2020 foi através de tudo que se armou, tudo aquilo que a gente não esperava, né? E é o arrependimento, é o repensar, né, na nossa vida, o repensar. Tudo aquilo que muitas vezes deixamos de lado, né? Esse ano de 2020, a gente começou a repensar, família, amigos, igreja, viu o quanto de falta fez esse tempo de não poder se reunir com os irmãos, né, por causa do isolamento. Então isso
me chamou muita atenção e eu quero dizer para você que você repense e dá mais valor àquilo que é mais importante. Que Jesus fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Ele ficou isolado, né? Mas hoje Ele está, né, com nós todos. Amém? Então estamos cobertos de salvação, cobertos de graça por Ele, né? Então nisso nós temos que confiar e se arrepender daquilo que a gente vê de errado nesse mundo, né? E poder orar. A oração, ela faz uma diferença muito grande, né? Se colocar na brecha do irmão para que essa nossa nação possa continuar caminhando, né? Que o inimigo seja colocado de lado e que Jesus venha a ser o Rei dos Reis. Amém? O maior valor que nós temos é Deus na nossa vida. Amém? Amém? Paz, irmãos, boa noite. Amém? A palavra que a gente chega em dezembro de 2020 na nossa vida, principalmente, né? Isso eu vou falar de mim, mas é a provisão, né? Deus, ele foi fiel desde janeiro com a gente até aqui em dezembro. E a gente foi fiel com ele de janeiro a dezembro. Muitos falam, o que vai acontecer, e mês que vem, e esse vírus que está vindo, e a vacina, e tudo mais, né? Deus, ele coloca no nosso coração a paz. Por quê? Não importa, algumas pessoas olham para a gente e dizem que a gente é diferente pelo modo de pensar. Mas quando a gente pensa em Cristo, a gente não tem a mente do mundo, a gente não pensa no mundo e a gente não quer ficar no mundo. Então, se o vírus vir amanhã e levar a gente, glória a Deus. Eu quero ficar mais um pouco. Todos querem ficar mais um pouco, não é verdade? Mas o vírus nada mais é que tudo aquilo que o homem já vem plantando aqui nessa terra. O vírus nada mais é que a ganância do homem nessa terra. A propriamente vacina dita é a ganância do homem aqui na terra. Porque quando Jesus morreu na cruz, ele levou todas as nossas dores. Tudo aquilo que nos afligia foi levado na cruz. Então por que o medo do vírus? Por que o medo de morrer? Se Deus provê todos os dias todas as coisas. Deus foi fiel com a gente lá em casa. Eu fui fiel o ano todo, né? Fechamos agora o ano, né? Lá em casa conquistamos um carro, né? Que é para o meu trabalho. Enquanto todo mundo fala, esse ano foi difícil, foi ruim, né? Deus só me abençoou. Novos clientes, novos amigos, novas parcerias, mas sempre com a visão do alto. E nesses momentos são os melhores momentos para você falar de Cristo. Porque as pessoas estão tudo procurando algo para solucionar o problema delas. Todos estão procurando algo para preencher o vazio delas. Quando no momento que o vazio delas é o Espírito Santo de Deus. Que quando Jesus morreu em morte de cruz, deixou o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. E hoje as pessoas deixam o Espírito Santo de lado. Amam várias outras coisas. Amam qualquer outra coisa, mas esquece que o Espírito Santo é aquele que nos guia todos os dias. O Espírito Santo está conosco todos os dias. Quando eu peço para Deus, diretamente para Deus, muitas das vezes eu deixo de honrar o Espírito Santo que está todos os dias com nós. E quando a gente honra o Espírito Santo e fala com o Espírito Santo na dificuldade e também na hora boa, ele também nos honra, porque Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito, eles amam a honra e a gente deve a honra a Cristo. Levantei de manhã, estou respirando, estou vivo,
Glória a Deus. Olhei para a carteira, não tem R$2, não tem 5, não tem 10. Glória a Deus, amanhã vai ter. Chego no final desse Natal sem uma pessoa talvez que eu amo. Glória a Deus. Isso era o propósito de cada um aqui nessa terra. Como a irmã falou aqui no louvor, né? Ela falou o testemunho dela, que aquele que é escolhido não escolhe, né? Cada um de nós temos um propósito com Cristo. Por mais que a gente tente desviar o caminho, ir para um lado errado, fazer algo errado, mas nós somos escolhidos. E Deus pede que nós escolhidos vamos atrás dos outros escolhidos. Mas nós estamos num momento agora que muitas das vezes as pessoas falam, mas ninguém quer ouvir. As pessoas ouvem. Só que hoje a nossa visão de igreja foi mudada. A nossa visão de igreja é ver os assentos cheios. A nossa visão não é ver os corações com Cristo. A nossa visão é trazer todo mundo para o nosso barco e não para o barco de Cristo. Mas eu quero ministrar na vida daquela pessoa e ela tem que ir comigo. Ela não tem que ir com você em lugar nenhum. Ela tem que ir com Cristo. Quando a gente vê uma pessoa, como a gente vem acompanhando, eu ando muito nas ruas e eu vejo pessoas falando sobre várias coisas e elas com medo disso. Aí eu digo, mas eu não tenho medo. Mas como se tu morrer? Se eu morrer é propósito de Deus na minha vida. Se você tiver algum problema, é propósito de Deus na sua vida. Jó, qual que era o propósito dele? Ele não teve que ter a ferida para doer? E ainda assim disseram para ele, larga o teu Deus e morre. Ele disse, não, meu Deus eu não largo. Esses somos nós dias de hoje. A igreja escolhida do Senhor, que muitas das vezes a gente chora, derrama, grita, esperneia, né? Nós somos hoje os filhos mimados do Senhor. Porque naquela época perdia a cabeça, naquela época era queimado, né? Fora desse país aqui acontece isso, são ministros, evangelistas decapitados, né? E nós aqui com medo de um vírus, né? Com medo de um vírus criado do homem. E nós aí com medo. Falei para minha mãe está com o vírus, os meus avós. Eu disse para ela, não precisa ter medo. Para que ter medo? Né? Cristo está com a gente. O vírus muitas das vezes ele vem, as dificuldades vêm, para que a gente entenda que isso aqui vai ficar, a matéria vai ficar. O que vai é o nosso espírito que vai com Cristo. E quantos de nós estamos tendo essa visão nesse momento? Para que Deus possa fazer o avivamento que a gente está esperando, para que Deus possa levar as pessoas para um avivamento verdadeiro, é necessário que tenha tudo isso. E muitas pessoas do nosso meio cristão ficam criando vários boatos, ficam criando que Jesus vai vir semana que vem, sendo que ele já diz que, né? Quem não diga o dia que eu vim, vai vir como um ladrão, ninguém sabe. Mas fica especulando, tá vendo as doenças que está falando em Apocalipse, tá vendo isso, sabe? A gente tem que ministrar que Cristo vai vir todos os dias, mas nós temos que preparar todos os dias. A preparação é muito mais importante do que o dia. Porque se a gente não estiver preparado, a gente vai ficar aqui na tribulação. E não é a tribulação de ficar dentro de casa com medo, sendo trancado na rua para não poder ir para outra cidade, né? Essas restrições que são criadas aí, né? Que por causa do vírus, não é isso não, gente. A gente vai sentir dores que a gente nunca viu. Imagina, Cristo fala isso, né? Então que a gente possa ver e resumindo tudo, às vezes eu pego o microfone e falo demais, mas enfim, é Cristo que, né? O Espírito que vem tocando no nosso coração, trazendo para a nossa vida hoje, que é a provisão de Deus. A provisão, essa provisão que eu falei para vocês é em todas as áreas. A provisão ela é em tudo. Por que a gente tem a provisão? Porque Ele está conosco todos os dias. Alguém aqui é santo? Não. Eu sou pecador? Sou. Todos nós somos pecadores. Enquanto estamos nessa terra aqui, nós somos pecadores. Mas nós temos um diferencial. Que a gente aceitou Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E isso ninguém tira de nós. E isso ninguém tira de nós. E o vírus sabe disso. O vírus sabe disso. Ele só pode ir em você até onde Deus quiser. A gente perdeu há pouco tempo uma pessoa, né, muito querida. E
Semana eu vi o pastor fazendo uma homenagem para ela. Deus permitiu na vida dela até ali. E foi um propósito ele estar com Cristo hoje. Ninguém quer perder uma pessoa querida. Eu tenho meus avós que estão com Covid, eu não quero perder eles jamais. Mas Cristo diz que tudo é dele e para ele são todas as coisas. Tudo é dele e para ele são todas as coisas. Tudo. Não é aquilo, não, é tudo. Então que a gente entenda que tudo que ele tem hoje em nós, tudo que ele prometeu para nós, tudo que ele deixou para nós e tudo que ele vai nos dar, primeiramente, é dele. E se em algum momento na tua vida tu duvidar, lembra, Deus é um Deus da provisão. Amém? Eu saúdo a paz de Deus, a noiva de Cristo. Amém? Amém ou não amém? Amém. Amém. Vou reagir aí, igreja. Gente, desperta tu que dorme. Esse ano Deus tem tocado muito no meu coração em vários sentidos. Agora, por último, todos sabem que eu tenho um comedor de passarinho lá em casa, que durante o processo do ano, inicialmente eu botei só o comedor, botava fruta, botava tudo que é melhor e os passarinhos não vinham. Tive que persistir nisso, de botar frutas. Depois eu mudei o ambiente, né? Peguei um galho seco que tinha ali no terreno, botei o galho seco, botei uma trepadeira para subir em cima do galho seco, para criar um ambiente que além do alimento, é necessário criar um ambiente adequado. Então esse ambiente favoreceu para que esses pássaros viessem. Quando eles começaram a vir numa quantidade grande. A qualidade dos alimentos fazia que esses pássaros vinham cada vez mais, e um falava para o outro, não sei o que acontecia, né, seu Oscar? Que eles começaram a vir, eu não dava conta do alimento, de repor o alimento, porque a quantidade dos passarinhos comendo era muita. Só que chegou um tempo que simplesmente eles começaram a desaparecer. E eu conversando com algumas pessoas com mais experiência, eles disseram que era um momento de ninho, os passarinhos estavam, de acasalamento. Eles estavam preparando o seu ninho para que pudesse acasalar, para que pudesse ter frutos. E durante esse processo, no comedor de passarinho lá em casa, tinha uma casinha de passarinho que eu dei no noivado, eu e a minha esposa, mais de 5 anos atrás, 6, 7 anos, eu dei um noivado, que aquela casinha representava o Espírito Santo. E durante esse processo ali, depois da comida e tal, vieram 2 passarinhos e fizeram ninho. E ficaram mais eles. E hoje, esses passarinhos deram frutos. Estão com 2 filhotes, né? Então, o que Deus tem tocado muito no meu coração, durante todo esse período da pandemia, é a gente arrumar a nossa casa, né? Que nossa transformação realmente seja do interior para fora e não de fora para dentro. Durante esse período, quem não teve uma base, quem não tem raízes plantadas, a árvore tomba. Foi o que aconteceu, por exemplo, recentemente, essa semana, aqueles galhos secos que eu botei para que a trepadeira, que a minha ideia não era botar trepadeira, foi surgindo a ideia. Aí deu um vento mais forte, apodreceu, porque esse galho seco, ele não tinha uma estrutura e apodreceu. E aí o que eu fui fazer? Eu fui lá no terreno, cortei um pedaço de uma árvore, vou cavar aqui bem fundo, vou botar essa árvore aqui, ela vai substituir o galho seco que estava. E aí, ontem mesmo eu botei, começou a chover e... Por que isso aconteceu? Porque não tinha raízes. Não adianta você pegar uma árvore muito grande e querer implantar em uma terra onde não é suficiente para que possa passar pelas dificuldades. Começou a dar uma chuva, vendaval, a árvore tombou. Então eu chamo a atenção, vamos olhar para os nossos lares. O mais importante para mim é que a minha esposa, a minha filha, eu fiquei muito feliz da minha esposa estar hoje participando do teatro, representa muito para mim, né? E a gente está alinhando também a nossa vontade, porque hoje muitas vezes a gente está dentro de um sistema religioso, mas o nosso coração não está dentro desse sistema religioso, e não é isso que Deus quer. Ele quer que nós estejamos alinhados, a nossa vontade, do nosso ser,
o nosso ser alinhado com Ele. E não só por normas religiosas, ou porque eu tenho que estar aqui porque é uma questão cultural ou social, ou eu ser um cristão social, eu estou aqui porque eu sou evangélico e tenho que cumprir um compromisso com o pastor, com a igreja. Não, não é isso. Eu chamo atenção para isso, além do nosso lar, que a nossa vontade esteja alinhada com a vontade de Deus. Que o nosso espírito esteja alinhado com o Espírito Santo de Deus. É isso que eu venho a falar para os irmãos. Que esse ano sirva para que a gente possa ter cada vez a nossa raiz cada vez mais profunda. Uma árvore só vai crescer muito a partir do momento que ela tiver raízes profundas. E que o solo onde essa planta está sendo plantada, ela tem que ser a boa terra. Não adianta ter pedra, não adianta ter espinho, ela tem que ter a boa terra alinhada com raízes na rocha. Lá em Taquaras eu tenho uma antena, um suporte de uma antena, tinha duas. Uma que estava só na terra e a outra que estava na rocha. Veio o vendaval, derrubou a antena que estava na terra. Mas a da pedra, a antena caiu, mas a base ainda está lá até hoje. Eu estou com dificuldade de tirar essa base da antena. Porque quando está sobre a rocha, que representa Jesus, nada pode nos abalar. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Quero convidar aqui o Ezequiel. Ezequiel é o esposo da missionária Aline, né? Ele é profeta? Profeta? Oh, glória a Deus. Que a igreja de profeta adora receber profeta. Eu disse para ele, quando eu fiz o convite para ele estar aqui com a gente, o casal, eu achei que ele louvava junto com a missionária Aline. Aí ele disse, não pastor, mas eu não louvo. Não louva? Eu disse, então o que você faz? Eu prego. Então vai preparado, porque na nossa igreja lá quem manda é o Espírito Santo. E se ele mandar chamar você, já se prepara para fazer gol. Porque lá a gente bota a bola na beira do pênalti ali, é só chutar. Aleluia. Então fica à vontade, amém, irmãos? Salve, irmão, com a paz do Senhor. Quando falou para vir, a gente fica meio assim, não tem o que falar quando pega no pulo assim, né? Mas Deus, Ele é fiel. Todos falaram algo grande, que estamos passando por um ano difícil, e a hora que eu estava ali, Deus abriu a Bíblia e caiu em quando Jesus vai ao seu batismo. Que saindo dali, ele vai para onde? O Espírito Santo leva ele para onde? Para o deserto. Às vezes nós estamos passando por um deserto e nós não entendemos, mas tudo é permissão de Deus, já foi falado aqui. Só que nós não entendemos, porque vem de repente, que nem esse vírus que chegou, minha família inteira pegou. Nós perdemos amigos também, mas tudo na permissão de Deus. Deus, Ele não faz nada pela metade. Se Ele falou que vai fazer algo na tua vida, Ele vai e pronto, acabou. Não tem conversa. Minha esposa já falou, escolhido não tem escolha. Os profetas falaram que passaram por coisas difíceis, mas chegaram até o fim. Eu só tenho algo para falar. Esse ano foi um ano de fé para os crentes. A Bíblia diz que nós ia viver de fé, não é, pastor? Estamos começando a viver de fé. Nós não sabemos que vai chegar lá na frente. Mas ele falou algo muito importante, evangelista, que todos os dias Jesus volta. Todos os dias nós temos que viver da fé, da esperança, da promessa e saber que Deus tem algo conosco. Amém? É o que eu tenho a falar e agradeço a minha rica oportunidade. E as palmas ao Senhor. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, podem se assentar agora, amém? Louvado seja Jesus.